Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nesse momento de meditação da Palavra de Deus, no livro de Mateus 24, versículo de 4 a 8. O versículo 4 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane. O 5: Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O 6: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nós, observando o versículo 7, ele diz: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares. No versículo 8 ele diz: Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Louvado seja o nome de Jesus. Nós, observando que quando nós olhamos para a nossa direita e a nossa esquerda, e em seguida olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versículo 2. E nós devemos ter, nesta meditação, um objetivo específico. Mostremos ao mundo que verdadeiramente somos povos diferentes, que adoramos a Deus com nossas vidas no altar e ganharmos almas também com o nosso testemunho. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A leitura onde nós poderemos meditar sobre o princípio das dores, podemos entender que já há algum tempo estamos vivendo este princípio. No capítulo 24 de Mateus, e versículo 4, quando Jesus disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Já naquela época, tinha líder de seitas querendo enganar os apóstolos. Se você é bom leitor da Bíblia, já deve ter lido e ter visto isso escrito. Mas nós estamos mostrando com muita eficácia sobre as dores que nós sabemos que principiaram. Podemos observar nas Escrituras que as cartas 7 igrejas da Ásia, cada uma representa uma época da igreja. Éfeso representa a época de 33 a 100 anos. Esmirna representa a época 101 a 322 depois de Cristo. Pérgamo representa a época de 323 a 600 depois de Cristo. Tiatira representa a época de 601 a 1517 depois de Cristo. Sardes
representa a época de 1518 a 1750 depois de Cristo. Filadélfia representa a época de 1751 a 1980 depois de Cristo. Laodiceia representa a época de 1981 aos dias de hoje. Estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Exatamente o que disse Jesus. Muitos sendo enganados, muitos vindo em nome de Jesus, dizendo eu sou o Cristo, guerras e rumores de guerra. Meus amados, quando se fala de guerra, rumores de guerra, e nós estamos aí observando os rumores de guerra, são as nações, os países, procurando brecha para se desentenderem, manobrando nos bastidores dos poderes, insuflando ódio, desinformação pela mídia, distorcendo a realidade, criando mentalidade, conduzindo a opinião pública a se desentenderem, vindo ao desentendimento, cada um querendo ser o melhor e querendo levar vantagem nos negócios. E em seus países vem as guerras para se destruírem a si próprio, como diz a Bíblia, lá em Provérbios 11, 9 e Mateus 12, 25. A Bíblia nos adverte sobre a multiplicação do pecado nos últimos dias, e essa multiplicação já chegou. Mateus 24, 12. Não temos palavras de Jesus, até mesmo quem não tem muito conhecimento bíblico, dá para observar isto. Louvado seja o nome de Jesus. E continuamos nos rumores. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. A iniquidade já se multiplicou. O amor de muitos já esfriou. Vemos um mundo de muitas crueldades. São poucos que amam uns aos outros. Vemos a nação contra a nação. Reino contra reino. Muitas crianças morrendo por falta de comida e até adultos. Países vivendo em miséria. Muitos países matando cristãos, até decapitados, queimados. Somos conhecedores de todas estas coisas. Mas apesar de muitos cristãos serem conhecedores destas coisas, estão se distanciando de Jesus, dizendo que são crentes, mas de crentes só tem mesmo a Bíblia. E muitos nem têm. Isto só significa que o amor a muitos já se acabou. Crentes estão precisando de Jesus. Quando nós falamos da igreja de Laodiceia, estamos vivendo a igreja de Laodiceia, onde muitos cristãos, igrejas, pastores, são verdadeiros empresários da fé, só pensando em ficar ricos, ter fazendas, gados, carros importados, mansões, tudo isto explorando a fé dos seus fiéis. Alguns pastores, fariseus e corruptos, choram, fingem de pobre para granjear dinheiro de crentes. Pobres que ganham um salário mínimo, e esses pastores, bispo ou missionário, possuem fazendas milionárias. Isto é uma Laodiceia. Vão se acertar com Deus. A Bíblia diz que quem vive para o Evangelho, viva do Evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Mas não ficar milionários, explorando a fé do povo. É claro que a Bíblia apoia pastor, missionário, outra pessoa que vive da obra, tenha um salário digno para viver, mas não ficar milionário explorando os fiéis. Isto é a falta de amor e de fé no verdadeiro Deus. Aleluia! E quando nós falamos de guerras, Jesus falou de guerras. Muitas guerras já aconteceram desde os primórdios da humanidade. Mas eu quero nesta oportunidade
lembrar para que nós possamos entender a fase da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Depois de Cristo, houve a Primeira Guerra Mundial, que começou em 28 de julho de 1914 e terminou em 2 de novembro de 1918. Começou por causa do assassinato do herdeiro ao Império Austro-Húngaro e a sua esposa, Sofia, tendo início a Grande Guerra, que envolveu dois países de grandes potências e morreram quase 20 milhões de pessoas e ficaram 20 milhões de feridos, para se cumprir a palavra de Jesus em Mateus 24:6. A Segunda Guerra Mundial, vamos a seguir. Continuação. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, que começou dia 1º de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945. O motivo de começar essa guerra foi o expansionamento da Alemanha nazista ao longo da década de 30. O estopim para os alemães em setembro de 1939, envolvendo assim a países, inclusive o Brasil, que entrou na guerra em 30 de junho de 1944. Os países da Segunda Guerra foram Reino Unido, França, União Soviética, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão e o Brasil. A guerra durou quase 6 anos e terminou em 2 de setembro de 1945. Morreram mais de 60 milhões de pessoas. Só 25 milhões morreram na União Soviética. E em toda a Segunda Guerra, entre mortos e desaparecidos, chegou a 85 milhões de pessoas. Foram 3% da população mundial, que em 1940 era de 2,3 bilhões de pessoas na Terra. No Brasil morreram apenas 467 pracinha na Segunda Guerra Mundial. Na primeira o Brasil não estava. Louvado seja o nome de Jesus. E continuando, muitos falam da Terceira Guerra Mundial e diz até que está começando, mas não temos certeza disso, pois segundo a Bíblia ainda não começou. Sabemos que estamos vivendo o fim da terra e o fim da igreja na terra. E estamos esperando o arrebatamento a qualquer momento. Quase todos os sinais já estão acontecendo. Mas ainda falta algo que pode acontecer a qualquer momento, pois tudo isto que está acontecendo é o princípio das dores. Mateus 24:8. E eu quero dizer uma coisa: das dores, a igreja de Cristo não participará, pois será arrebatada. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja não participará dessas dores, porque é uma promessa de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O Evangelho do Reino, no capítulo 24 de Mateus, versículo 13 a 14, diz que o permanecer até o fim será salvo, e quem o Evangelho do Reino está pregado a toda a criatura, em testemunho de todas as gente, e então virá o fim. Tem havido muitos que vivem a discutir sobre a interpretação deste 24º capítulo. Alguns pensam que o capítulo todo refere-se à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Outros pensam que o capítulo todo se refere ao fim dos tempos. É provável que os dois pontos estejam errados. Parece haver uma sobreposição do assunto e algumas ideias podem ser aplicadas aos dois períodos. Crisóstomo
e outros patriarcas da igreja afirmavam que a partir do versículo 22, tudo está relacionado com a queda de Jerusalém, isto é, a mais aceitável, quando você se refere ao capítulo inteiro, a queda de Jerusalém ao final dos tempos. Portanto, essa divisão é provavelmente bastante aceitável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, duas interpretações. A primeira interpretação, quando Jesus apresenta o princípio das dores, no versículo de 1 a 8, ele termina dizendo: todas estas coisas são o princípio das dores. Mas ele já havia dito no versículo 6, ainda não é o fim. E muitos teólogos fazem confusão que fim é este. É claro que não é o fim dos tempos, ainda assim o fim da igreja na terra, pois a mesma será arrebatada e aí iniciará a grande tribulação. Nesse ponto de interpretação, alguns interpretam que a igreja passará pela grande tribulação, porque a partir do verso 15, Jesus fala da profecia de Daniel 9:27. Este acontecimento se dará no fim da grande tribulação. Amados, precisamos interpretar a Bíblia com a direção e guiado pelo Espírito Santo. Jesus fala no versículo 14, este evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Primeiro, o evangelho do reino não é o reino milenar, é o reino de Deus que está na terra. A igreja do Senhor, que ele levará no arrebatamento. Aí veio o fim da igreja na terra. À meia-noite de Mateus 25:6 é o horário em que termina um dia e começa o outro. Por isso inicia a noite e o último minuto da igreja na terra. E o princípio, com certeza, é o primeiro minuto da igreja na glória. No versículo 14 está a explicação mais coerente do arrebatamento. Então, querido, a minha conclusão de tudo isso que nós tivemos a oportunidade de relatar, como já disse no início desta leitura bíblica, há muitos pensamentos diferentes a respeito do capítulo 24 de Mateus. Mas aqui estou comentando as ideias mais coerentes, segundo o pensamento da maioria dos grandes homens que buscam aprender e escatologicamente, e o Deus também me fez entender. Você não é obrigado a entender, como eu e muitos outros comentaristas bíblicos, estudiosos, mas só critique se você tiver conhecimento e provas bíblicas que esse comentário que eu estou fazendo neste momento, Deus vos abençoe. E eu quero mais dizer uma coisa, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor seu Deus. Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então, meu querido, o tempo de buscar o Senhor, Jesus está voltando. Tudo nos mostra, pelos sinais, que a vinda do Senhor está próximo. Então, querido, fica na vigilância para que não sejais enganado. Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Que Deus vos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus dê entendimento espiritual aos líderes para pregar o arrebatamento da igreja. E agora, Pai, abençoe todos que teve a ocasião
de ouvir esta palavra. Abençoe a todos e abra a mente e coloque no coração de cada um para que não venha pecar contra ti. Jesus Cristo está voltando e a paz do Senhor para todos. A grandeza acontece quando a gente se desconecta do mundo por um momento.